Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Neste vídeo eu vou mostrar como usar uma função muito importante do Word chamada de controle de alterações. Essa ferramenta é bastante utilizada em correções de artigos científicos, projetos de pesquisa, TCCs, relatórios, dissertações, teses e também em processo de submissão de artigos para revistas científicas. Neste vídeo eu vou mostrar duas situações. Primeiro, como você corrigir um trabalho usando o controle de alterações. Depois, o que o aluno deve fazer quando ele recebe um arquivo corrigido com essa função. Vou iniciar essa correção aqui e eu quero que o Word registre todas as mudanças que eu fizer nesses dois parágrafos. Por exemplo, se eu apagar uma palavra, eu quero que essa exclusão ela fique marcada. Se eu acrescentar uma frase, eu quero que essa inserção também apareça. Se eu alterar a formatação, eu quero que o Word mostre essa modificação. Com esta opção, o professor revisor consegue fazer correções sem apagar completamente o histórico do texto. E aí o aluno ele consegue ver o que foi alterado e decidir se aceita ou rejeita cada mudança. Para ativar, na parte superior aqui do Word, clique em Revisão e depois localize a opção Controlar alterações. Quando você clica nesta opção aqui, o recurso ele vai ser ativado. A partir desse momento, tudo que for modificado no texto ficará registrado pelo Word. Neste primeiro parágrafo, aparece a seguinte expressão aqui: um componente formativo importante. Eu quero alterá-lo para componente formativo essencial. Então, vou selecionar aqui a palavra que eu quero mudar e vou digitar essencial em cima, certo? Quando eu digito, olha o que é que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo que, ao fazer a substituição, o Word, ele mostra que uma palavra foi excluída. Ele diz aqui, olha, excluído o importante, certo? Que era a palavra que estava aqui. E aí ele mostra que outra palavra foi acrescentada, que no caso foi essencial. Na lateral aqui esquerda aparece uma barra indicando que houve uma alteração neste trecho. Agora eu vou fazer outra alteração, onde está escrito: possibilita ao estudante vivenciar situações concretas relacionadas à sua futura área de atuação. Eu posso substituir, por exemplo, a palavra possibilita por permite, certo? Então, seleciono aqui, vou digitar o permite, né? E aí a gente vai vendo que o Word, ele vai registrar essa mudança. Isso permite que a pessoa que recebeu o arquivo veja exatamente o que foi alterado. Com o controle de alterações aqui ativado, então a correção ela é feita normalmente. Você pode apagar palavras, você pode inserir novas expressões, você pode trocar frases, corrigir pontuações ou melhorar a clareza do texto. Assim, o texto não é simplesmente modificado de uma forma invisível, né? Porque o Word, ele mostra as alterações realizadas. Agora, eu vou fazer uma exclusão, certo? Sem acrescentar nada. Então, neste trecho que tem aqui, conhecimentos teóricos construídos ao longo do curso e os desafios presentes nos espaços profissionais. Eu quero excluir essa expressão aqui ao longo do curso. Então, eu seleciono aqui, olha, e vou simplesmente deletar, certo? E aí ele já aparece aqui, olha, excluído ao longo do curso. Então, isso daqui é útil quando o texto ele tem palavras desnecessárias, repetições ou expressões que deixam a frase muito longa. Agora, eu vou fazer uma inserção sem excluir nenhuma palavra, certo? No trecho que tem aqui. O estágio favorece a compreensão da realidade do trabalho. Eu quero inserir a palavra profissional, certo? Depois de realidade. Realidade, eu quero incluir aqui profissional. Pronto, ele vai ficar assim, olha, destacado. Então, eu incluí uma palavra, mas não excluí nada, certo? Então, você pode fazer tudo. Você pode excluir, você pode incluir, você pode formatar. Você vai fazendo todas as alterações que você quiser. Você pode inserir expressões maiores e até mesmo parágrafos sem problema. Por exemplo, eu posso acrescentar a expressão sob a orientação de um supervisor
Depois de práticas, certo? Aqui tem que o discente observe práticas. Aí eu quero colocar aqui um trecho maior. E aí é só digitar aqui na frente. Pronto, ó, digitei aqui sob a orientação de um supervisor, coloquei uma vírgula e o texto continuou aqui como ele estava. Nós também podemos fazer correção de digitação, certo? Então, por exemplo, aqui no segundo parágrafo, eu estou vendo, olha, que a palavra estágio está sem acento. E aí eu vou corrigir. O que é que eu faço? Eu venho aqui, certo? Vou deletar o A aqui e vou colocar o A com acento. Pronto, então aqui mostra que foi excluído o A e o A correto já está aqui no local. Os ajustes de formatação que você for fazer no texto também aparecem aqui na lateral. Por exemplo, ao colocar um trecho em negrito ou itálico, o texto em si, ele não é alterado, mas a aparência dele é modificada. Essa alteração também vai aparecer em um balão na lateral, indicando que houve mudança de formatação. Por exemplo, eu vou colocar aqui processo de acompanhamento e formação em negrito. Então, selecionei, venho aqui, página inicial, e aí eu vou e coloco o negrito. Então, veja aqui que ele já aparece, olha, formatado, fonte, negrito, certo? Então, foi a alteração que eu fiz. Se você ajustar o alinhamento à esquerda ou modificar o espaçamento entre as linhas, isso também será considerado formatação. Além de alterar aqui diretamente o texto, também é possível você inserir comentários. O comentário, ele é diferente da alteração. A alteração, vocês estão vendo aqui que modifica realmente o texto. O comentário é só uma observação lateral usada para explicar algo, fazer uma sugestão ou pedir que o autor revise determinado ponto. Por exemplo, nesse início aqui, eu quero pedir para o aluno conferir, tá certo? Esses autores. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono aqui e aí eu venho revisão, novo comentário. Quando eu clico aqui em novo comentário, olha, ele aparece o balão aqui na lateral e eu vou digitar a observação que eu quero que o aluno veja com relação a isso daqui que ele escreveu. E aí eu digitei verificar se essa referência está completa na lista de referências ao final do trabalho. Esse tipo de comentário, ele é muito útil em correções acadêmicas, porque muitas vezes o problema não está apenas na frase, mas na necessidade de completar uma informação, inserir uma fonte, melhorar a argumentação ou conferir, por exemplo, a norma da ABNT. Aqui em cima, você tem várias opções de visualização dessas alterações, certo? Essa opção que está aqui, olha aqui em cima, final, mostrar marcação, que é como o meu documento está, mostra o texto, como ele ficará se as alterações forem aceitas. Então, vai ficar desse jeito aqui que está no local do texto, né? Se eu aceitar todas essas modificações que estão aqui na lateral, vai ficar dessa forma aqui. Então, ele exibe as marcações aqui feitas no documento. Essa é a opção, pessoal, mais útil para a revisão, certo? Porque você vê o texto já caminhando para a versão final, mas ainda consegue enxergar o que foi alterado. Tem uma outra opção aqui, se você abrir, você vai ver uma outra opção aqui que é a final, certo? Essa opção aqui, ela mostra o documento como se todas as alterações tivessem sido aceitas. Porém, aqui é preciso ter uma atenção. Isso não significa que as alterações foram realmente aceitas. Parece que o texto está limpo e finalizado, mas as alterações elas continuam registradas no arquivo. Para finalizar de verdade, é preciso você ir em aceitar ou rejeitar. Eu mostro já como você pode fazer isso daqui. Nessa opção, as alterações elas ficam apenas escondidas na tela. Como eu troquei importante por essencial, nessa visualização aparecerá apenas a palavra essencial. A opção original mostrar marcações mostra o texto como ele era originalmente, antes das alterações, mas com as marcações aqui indicando as sugestões de modificação. Então, você pode clicar com o botão direito do mouse e aceitar ou rejeitar aquela alteração. Por exemplo, eu concordo que importante pode ser excluído, né? Porque aqui ele que riscou em cima, ele taxou, então quer dizer que foi excluído. Então, se eu concordar, o que é que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui do mouse em cima, certo? E venho aqui, olha, aceitar alteração. Pronto, aceitei.
Aqui tem uma observação que deve ser inserido a palavra essencial. Se eu aceitar do mesmo jeito, clico com o botão direito do mouse, aceitar, pronto, a palavra já apareceu. E aí eu vou fazendo isso daqui, tá certo? Eu posso aceitar como eu posso rejeitar. Ela é menos usada no dia a dia, mas ajuda quando você quer analisar o que existia antes da revisão, certo? Porque as inserções, elas não aparecem diretamente no texto, né? É preciso aceitá-las para que elas apareçam. Tem outra opção aqui que é a original, certo? Essa opção original, ela mostra o documento como ele era antes das alterações, sem exibir as marcações. Mas esse é apenas um formato de visualização. Então, para finalizar o arquivo, você precisa realmente aceitar ou rejeitar as alterações. Quando você clica aqui nessa seta, tem também uma função de opções de controle de alterações. Se o seu não estiver aparecendo aqui, talvez tenha alguma opção para você clicar aqui nesse cantinho, certo? Tem a palavra controle, aí você vai ver se tem a opção para você clicar. Se não, deve estar aqui como o meu. Tem essa opção aqui se você quiser mexer nas configurações, certo? Então, cliquei. Abre aqui essa tela. Essas opções, elas podem ser úteis para personalizar a visualização das correções. Por exemplo, você pode definir como as inserções elas aparecem, certo? Aqui está sublinhado. Como as exclusões elas aparecem, certo? Aqui está taxado. Se as alterações elas serão exibidas no próprio texto ou em um balão na lateral, né? Além de configurar cores e tipos de marcação. Por exemplo, se eu quiser que as exclusões elas sejam marcadas com taxado duplo, então aqui em exclusões, está aqui taxado, eu vou selecionar aqui e agora eu vou colocar aqui, olha, taxado duplo. E eu posso escolher a cor também. Eu escolhi aqui a cor azul, certo? Então a gente pode voltar aqui, olha, ok, no texto, e aí eu vou voltar aqui para ver original, né? Mostrar as marcações, e agora você está vendo, olha, que as exclusões estão com esse taxado duplo, certo? Você vai selecionando aqui do jeito que você achar melhor. Então, se há muitas alterações, comentários e formatações, você pode ajustar a exibição dessas configurações para facilitar a leitura. Na opção aqui de comentários, eu sempre deixo essa opção aqui de autor selecionada. Quando várias pessoas fazem a revisão do mesmo documento, como em um trabalho em grupo ou quando você e uma professora fizerem comentários no mesmo arquivo, essa opção é bastante útil porque aparece o nome de cada pessoa que fez o comentário. Essas configurações aqui, elas não mudam o conteúdo do texto, certo? Elas mudam apenas a forma como as alterações aparecem na tela. Por isso, você pode ir testando para ver como fica melhor para você. Vamos supor que você fez o seu trabalho, enviou para sua professora e ela devolveu assim, né? O que é que você vai fazer? A primeira coisa é você selecionar essa opção aqui que eu coloquei, final, mostrar marcação, para ver todas as marcações, certo? Em mostrar aqui marcações, o que é que você vai fazer? Você vai abrir aqui e vai olhar se todas as opções aqui estão selecionadas, certo? É importante que todas estejam. E aqui onde tem balões, você vai deixar mostrar revisões nos balões. Assim, você conseguirá ver tudo o que foi alterado no texto. Eu não recomendo que você aceite aqui tudo sem ler, certo? Você tem uma opção aqui em cima, onde tem aqui aceitar. Veja que você abrindo aqui, tem aqui, olha, aceitar todas as alterações no documento. Mas o ideal é analisar cada mudança com atenção. Veja o que foi acrescentado, o que foi excluído, o que foi substituído e quais os comentários que foram feitos. E aí, nessa opção aqui em cima, você vai aceitando um por um, certo? Então, eu tenho aqui aceitar. Aí eu venho aqui, olha, aceitar e passar para a próxima, né? Então vamos ver, olha aqui. Pois permite ao estudante, né? Eu vi que a palavra possibilita foi excluída, e aí a professora, por exemplo, incluiu a palavra permite. Então eu vou aceitar, certo? Aí eu vou e clico aqui, ó. Aceitar. Pronto. Aqui então essa palavra permite realmente vai ficar,
né? Então, ok, passa para a próxima. Aqui, a expressão ao longo do curso foi excluída. Se eu analisar que ficou melhor realmente dessa forma, então eu venho aqui novamente em aceitar. E assim você vai fazendo do texto inteiro. Se alguma observação que foi feita, alguma modificação que foi feita, você quiser rejeitar, não tem problema, certo? É só você clicar aqui. Se você clicar com o botão direito do mouse em cima da alteração, também dá certo. Então, aqui foi uma palavra, né? Foi incluída a palavra profissional. Se eu clico com o botão direito do mouse aqui, olha, já aparece aqui a opção. Aceitar alteração. Pronto, quando eu aceito, já vai ficando normal aqui. Se você clicar em rejeitar, o Word desfaz aquela alteração e mantém a versão anterior do texto. Por exemplo, a professora colocou aqui sobre a orientação de um supervisor. Aí vamos supor que você não gostou disso daqui. Então você clicou com o botão direito do mouse e você vem aqui, olha, rejeitar a alteração. Pronto, veja que aquela expressão sumiu, certo? Ficou do jeito que estava no original. No comentário, quando você resolver a pendência, certo? Você pode excluir aqui. Então, antes de excluir um comentário, tenha certeza de que aquela pendência ela foi realmente resolvida. Então, eu venho, posso clicar também com o botão direito do mouse aqui em cima e clico aqui, olha, excluir comentário. Pronto, então aqui já está resolvido. O Word, ele permite você aceitar ou rejeitar as alterações, certo? Uma por uma, e também aceitar ou rejeitar todas de uma vez. Se eu não quiser nenhuma alteração no texto, também tem a opção, tá aqui, olha, rejeitar todas as alterações no documento. No entanto, pessoal, para fins acadêmicos, é sempre mais seguro você revisar uma de cada vez e tomar a decisão de aceitar ou de rejeitar. Às vezes a pessoa escolhe a opção sem marcação aqui em cima e aí ela acredita que o documento ele está finalizado. Mas como eu expliquei, sem marcação, por exemplo, eu clicando aqui em final, apenas está escondendo temporariamente as alterações. Para limpar o arquivo de verdade, é necessário aceitar ou rejeitar as alterações e resolver os comentários. Isso é muito importante quando o trabalho será enviado para uma banca, um professor, uma revista científica ou um evento acadêmico. Quando você estiver com a versão final, certo? Limpa, sem marcações, comentários ou balões nas laterais, você vai salvar o arquivo. Então, quando você está aqui, final, mostrar as marcações, não apareceu mais nada aqui e não apareceu mais nada aqui nessas laterais, então realmente o arquivo ele foi todo revisado. Aí sim você vai salvar, tá certo? Essa versão final para você entregar. Eu vou deixar agora na tela final uma playlist com a norma mais atualizada da ABNT, que geralmente usamos bastante em trabalhos acadêmicos. Um abraço e até terça-feira.